E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo. E hoje a gente está chegando ao fim do... Não hoje, né? No caso, no próximo vídeo a gente vai estar chegando ao fim desta jornada que foi explicar todas as páginas praticamente de Lenda dos Cinco Anéis, quinta edição. Algumas coisinhas não apareceram e tal, mas são coisas simples ali que precisaram ser evitadas, principalmente por questão de não se adequar a um vídeo ou ser algo muito específico e quase pouco explorado, tá? Mas a maioria das páginas foram sim trazidas para você. E hoje a gente vai falar sobre personagens não jogáveis, que pra mim talvez tenha sido uma das melhores mecânicas de personagens não jogáveis que eu já vi em um RPG de mesa, porque ele cria uma forma de você fazer os seus NPCs de forma rápida, prática, e ainda te dá as dicas de como simplificá-los da melhores maneiras possíveis, tá? Então, ainda tem algumas regras adicionais que trazem nesse capítulo sobre como funciona ali, utilizando animais, né? Como você utiliza animais como cavalos e cachorros de guerra para combate. Então, vamos lá, a gente vai falar da página 330, nossa, tá muito pertinho do final, praticamente a gente só tem o próximo vídeo, que é o vídeo sobre regras opcionais, né? E algumas outras coisas. Mas vamos lá. Descrição de perfis dos NPJs. Como que funciona? Os personagens não jogáveis, os NPJs ou NPCs, também podem chamar assim, um termo mais ao inglês, são os habitantes do mundo às quais os personagens, os jogadores, vão interagir. Embora possam ter papéis importantes na trama, como aliados ou vilões, eles geralmente não são o foco principal da história, que se concentra nos NPJs, né, nos jogadores. O mestre controla e interpreta os NPJs, sendo responsável por criar uma variedade de personagens. Como que funciona ali? O NPJ ele tem a seguinte perfil: ele tem um tipo de NPJ, se ela é lacaio ou um adversário. Lacaios usam umas regras um pouco mais simplificadas, eu vou mostrar para vocês, para facilitar o entorno da mesa, porque às vezes você vai usar muitos lacaios, então é melhor que eles sejam mais simples, tá? E você tem os adversários, que aí seguem praticamente as mesmas regras dos jogadores, tá? Em questão de dano, de receber fadiga, tudo praticamente igual, tá? O nível do embate, isso aqui é muito importante. Eles fizeram isso aqui, é uma forma de, em alguns sistemas chama de RT, outros de, tem vários nomes, tá? Mas o que que seria então o nível de embate? É um nível para medir se o combate dos jogadores contra esses seres ou contra um ser em específico é equilibrado ou não. E aí ele tem dois tipos. Vai ser um combate direto, porradaria, independente do tipo que seja. Ok, então a gente vai ter um nível de porradaria desse personagem NPC. E também teremos o nível de intriga, se for para algo dialogar, ou se for uma disputa ali na política, ok? Então a gente tem isso aqui, mas já vou abordar isso com mais calma, tá? Anéis e atributos, ok? Eles usam 5 anéis e os atributos derivados, como o vigor e tudo mais, exatamente igual. Conduta. Esse é um aspecto que fornece uma ideia simplificada do personagem. Então, ao invés de a gente criar um super backstory do personagem, a gente pega uma conduta que mostra mais ou menos como que ele funciona em questão mais de personalidade. Eles vão ter vantagens e desvantagens. Normalmente são vantagens e desvantagens específicas. Então, tipo assim, que você não vai encontrar no livro, outras você encontra, tá? E aí você que decide se as que não existem no livro, se elas chamam de distinções, adversidades e etc. Creio que se você tá nesse vídeo, você já viu o meu vídeo de vantagens e desvantagens, né? Então não vou explicar exatamente o que são cada um daqueles termos ali. Níveis de perícia, cada personagem tem um conjunto de valor de grupo de perícia que se aplica aos testes. Os NPCs, eles não vão ter uma perícia em específico, tipo, o NPC ele tem atletismo? Não. Ele tem perícias gerais, ele tem, eu tenho 5 em perícias marciais, então qualquer perícia marcial que ele utilizar, ele tem 5. Ele tem 2 em perícias sociais, então qualquer perícia social que ele utilizar, ele tem 2. Eu tenho 0 em perícia mercantil, então qualquer perícia mercantil que ele usar é 0, ok? Então é uma forma de simplificar, ok? Vamos lá. Armas e equipamentos usam iguais personagens. Normalmente está descrito ali nas fichas prontas quais são as armas, mas você como mestre tem a liberdade ali de customizar, pegar as armas que você quiser, se você está criando um NPC do zero também. E ele normalmente vai ter uma habilidade
que são técnicas, ok? Pode ser técnicas como Katasuki, Curse, ou uns poderes novos, assim, uma habilidade própria desse personagem que mais ninguém tem. Vamos lá, falando sobre os tipos, ok? Que são os lacaios, né? E os adversários, indo na ordem aqui praticamente. Lacaios e adversários. Os lacaios possuem uma regra ali para que seja mais fácil de você lutar eles e em grande quantidade, né? Você ter vários lacaios. As regras são os seguintes, são 3. Quando os pontos de fadiga de um lacaio excedem o seu valor de vigor, o lacaio é derrotado. Ou seja, zerou ali o vigor dele, né? Excedeu com fadiga, então foi dando dano. Ok, ele foi derrotado, ok? Não precisa ele ficar em pé, continuar lutando, ir pra inconsciente, ir pra incapaz, depois pra inconsciente. Não precisa disso não, tá? Um lacaio ele é derrotado, então ele morre imediatamente se ele tomar um dano grave a 7 ou mais. Então, se o dano, a fonte do dano que você atacou ele, isso não é nem letalidade, tá? Se o fonte do dano que você atacou ele for 7 ou mais, ok, ele caiu, já morreu, ok? Caso contrário, ele cai, mas não foi derrotado fatalmente. Então você pode desmaiar ele, ou dizer que ele se rende, ou que ele não aguenta mais lutar e tudo mais. Segunda regra, se o lacaio sofre dano golpe crítico, acumula uma quantidade de fadiga igual à letalidade do ataque. Então se você atacou nele, deu uma letalidade de 7, ele vai fazer o teste para tentar resistir a ela, mas ele ainda vai ganhar fadiga adicional, sendo muito mais fácil assim você derrotar os lacaios, tá? E para o jogo fluir, lacaios deveriam gastar oportunidade só nas opções que a habilidade deixa. Então, se uma habilidade falou como que você vai gastar a oportunidade, como é esse teste aqui pro lado, por exemplo, que mostra gaste a oportunidade, aí falaria como, né? Tem várias habilidades que falam isso. Só gaste assim, mas você começa pode ignorar, gastar em outras coisas. Os adversários funcionam como o NPC normal, tá? Como os personagens normalmente, não tem nada significativo para que você reduza a mecânica com ele ou que deixe mais fácil. Só os lacaios mesmo, tá? E aqui nós temos os NPCs e os testes, ok? Então você vai rolar os dados, certifique-se de que a resolução dos testes dos NPJs seja rápido e narre que for e narre o que for necessário para ajudar os jogadores a entender o que está acontecendo. Gaste oportunidade, não pense demais sobre isso. O gasto de oportunidade pode inspirar momentos memoráveis, mas nem todos os testes precisam de uma grande virada dramática. Então, praticamente ele fala que é a mesma coisa. Gaste no que você precisar gastar, mas na maioria das vezes simplifica e pula, tá bom? Vamos lá, condutas, ok? Então, seguindo a ordem, condutas. Os perfis de cada personagem incluem uma conduta. O que são essas condutas aí que a gente vai trazer? É um traço da personalidade deste personagem. E aí a gente tem aqui, por exemplo, ambicioso, astuto, desapegado. Tem outras no livro, tá? Estão tudo nessa página 310, né? Tem outras aqui. E cada uma delas, ela vai conter algumas coisinhas especiais que vocês podem ver aqui. Ele tem um ajuste de NA de perícias sociais. O que seria isto? A gente considera então que um cara ambicioso, ele tem ali uma variação nas perícias dele nos NAs quando ele acaba estando na situação de jogar um teste, tá? Cada conduta listada aumenta o NA dos testes de perícias sociais com certos anéis e uma diminuição de NA em testes sociais com outros anéis. Então, um ambicioso, por exemplo, se ele for fazer qualquer teste social, não é de combate, de fogo, ok? O NA aumenta em 2. Então isso é extremamente negativo. O ambicioso tem que ter cuidado, ele tem que evitar coisas que utilizem o seu anel de fogo. E logicamente ele nunca vai escolher fazer uma tarefa usando fogo, por causa que o fogo dele vai fazer o NA ficar mais difícil. Enquanto isso, água vai fazer o NA ficar mais fácil. Isso só em perícias sociais, tá, gente? E nós também temos um desmascarar habitual, né? Isso daqui seria tipo quando você vai desmascarar, ou seja, quando o personagem acaba tomando todos os conflitos dele. Então,
o dele, pelo menos, seria um distorcer princípios. Então ele ficaria distorcendo o princípio das outras pessoas. O astuto seria uma fuga em pânico. O desapegado seria expor uma abertura, né? Contar um segredo, falar alguma coisa sobre sua vida que ele não deveria ter dito. Então você pode seguir isso aqui. E o ambicioso e essas condutas são ótimas para montar um NPC. Você quer montar um NPCzinho lá? Pega, deixa eu olhar aqui. O meu vai ser um ambicioso. Pronto, você pegou essas características e já coloca numa ficha para utilizar com o NPC. E a outra parte é sobre construindo embates, ok? Lembra que eu falei sobre o nível de dificuldade dos personagens aqui, né? Eu falei sobre eles terem combate e intriga. Quando você vai então fazer um combate no Lendas Sem Anéis, você tem que tentar equilibrar. E você equilibra usando esses níveis aqui. Primeiro você tem que definir o nível do grupo. Como que é o nível do grupo? Você soma o nível de todos os personagens, o nível de escola deles mesmo. Então, você pega ali, o meu personagem tem um cara com nível 1, outro com 2, outro com 1 também. Então, o nível do grupo é 4. Quando eles estiverem juntos, o nível é 4. Se o que tem nível 2 não tiver nessa cena, então o nível do grupo é 2, tá? Então, tenham cuidado com isso também, não é? O nível do grupo é quando todo mundo tá junto, é claro. E o nível de encontro é a dificuldade da batalha. E aí você vai somar o nível de combate e de intriga dos NPJs. Eu vou puxar aqui rapidão, ó. Por exemplo, nós temos essa ficha aqui de Oni Sinistro. O Oni Sinistro, ele tem 12 de combate e 5 de intriga. Ou seja, se você entrar em um combate contra este Oni, é de importância que seu grupo esteja perto do 12, somando o nível de todas as escolas. Então, se vocês tiverem, por exemplo, 4 personagens no level 3, vocês têm um combate minimamente ali equilibrado, tá bom? Não quer dizer exatamente que ele fica equilibrado não, porque se alguém morre no combate, isso desequilibra um pouco ali o andamento, mas é praticamente isso. E aí ele tem uma indicação de como que funciona uma calibração ali, ó. Níveis são iguais, é um combate equilibrado. Se o grupo é 1,5 ou 2 vezes mais forte, né? Se o número dele supera em 1,5 ou 2 vezes mais forte, é bem provável que os NPJs ganham, né? Que os personagens dos jogadores ganhem. Agora, se o grupo tem metade do nível, é uma desvantagem muito significativa. Quase toda certeza que eles vão perder, mas isso vai exigir muita astúcia ou sorte nos dados para que eles ganhem, não é impossível. E aí a gente tem no livro uma coisa que eu achei muito, muito, muito legal. Isso aqui já faz parte de outra coisa, não necessariamente faz parte das condutas ou do construir embate, mas o nome que o livro dá é Adicione Modelos de NPJ. Então, esses são os modelos aqui. Eu te trouxe o modelo do artista e do guerreiro, onde ele já te guia como você cria um personagem deste tipo. Então, eu quero criar um guerreiro. Ok. Ele vai ter um combate 2. Ele vai ter uma intriga mais 1. Ok. Vamos lá. Ele tem alguma escola? Se ele tiver alguma escola, então o combate dele vai pra 3, né? E a intriga dele vai pra 2, né? Mas beleza. De qualquer jeito, vamos aqui, ó. Anel. Você vai botar mais um de fogo. Você vai dar 2 perícias marciais e sociais pra ele. Vantagem. Você, então, vai adicionar ou substituir 0 a 2 dessas daqui. Então, ele dá exemplos, ó. Mestre em combate, terra, marcial, mental. Ele também dá aqui, ó. Presença aterradora do fogo, ok? Então, você pode pegar as que estão aqui ou você substitui por outra coisa. Desvantagens, a mesma coisa. Catar, ele fala que tinha de 0 a 3, ok? E a conduta dele, ele mostra 2 aqui, ó. Ou você pega firme ou você pega ríspido e aí você tira uma das 2. É a ideia que ele dá ali pra você, eu substituir uma delas. Então, muito, muito, muito legal. Eu gostei muito dessa questão. E lá no livro tem mais, tá? Tem um artista, tem um sábio, tem um investigador, tem o sociável, o trapaceiro, o espiritualista e o guerreiro. E aí a gente vem pra ficha pronta, tá? Eu já mostrei um pouquinho pra vocês, mas ó, olha a outra ficha pronta aqui do livro. O livro traz uma quantidade boa de fichas prontas até nessas páginas finais. Tudo aqui marcado, né? 310 até 327, né? Agora 312 a 327. Ele traz muita ficha de personagem humano, ele traz de animal, ele traz de monstros, eles trazem de bandidos humanos, ele traz de inimigos, eles trazem muita coisa, ok? Tem muita ficha mesmo e eu recomendo você dar uma olhada. Eu até agora só joguei usando ficha pronta, não fiz nenhuma ficha de NPC no momento. Mas pelo menos a regra é boa.
para fazer. Aí, com relação a montarias, né, fala um pouquinho sobre nestas páginas, montarias. Ele fala o seguinte: durante uma cena dramática, enquanto alguém estiver montado sobre ela, uma montaria não realiza suas próprias rodadas e fornece os seguintes benefícios ao seu cavaleiro. Quando o cavaleiro tirar um sucesso em um teste de ação de movimento, ele adiciona um número de sucessos adicionais igual ao seu anel de água, igual ao anel de água da montaria, no caso. Você consegue se movimentar mais. E o cavalo pode usar a perícia de sobrevivência ao invés da perícia de atletismo para qualquer teste de atletismo que precise fazer, ok? Já durante a cena de narrativa interlúdio, um personagem montado dobra a sua velocidade de viagem por terra. Teste de animais. Os animais geralmente não têm níveis de perícias mercantes, mas se precisarem fazer um teste, todos os animais selvagens têm níveis de sobrevivência 2, enquanto os animais domésticos têm nível de sobrevivência 1, ok? Então, aqui tava mercantes mesmo, eu acho que era perícias, tá? Eu acho que eles erraram aqui na tradução. Por isso que eu fiquei até em dúvida, tá? Mas assim, então é isso. Animais normais, selvagens, tem 2 de sobrevivências. Animais domésticos tem 1. Cães grandes e pequenos, ele dá aqui uma pequena fala sobre e dá uns status aqui para os clãs grandes e para os clãs pequenos. Então você pode pegar um cão e colocar esses bônusinhos nele, tá? Existe uma ficha de cão, tá? Uma ficha de cão padrão. Aqui se você quiser fazer um cão grande, um cão pequeno, mas já tem a ficha do que seria o cão médio lá no livro, na página 325. E aí a gente tem cavalo de guerra Utaku. Ele também tem uns bônus aqui. Se ele for um cavalo de guerra Utaku, ele tem algumas vantagens adicionais. Então, é assim que funciona montaria. É bem simples, não fizeram um sistema super mecânico, super complexo, não. Então, vai ficar faltando pra gente praticamente um vídeo, acho que só falando sobre regras opcionais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos na próxima e fui.